Porque essa é a intenção do medo, é fazer com que a gente busque segurança, para aí a gente olhar para o ponto essencial. Eu vou me alongar um pouquinho, vou dar um exemplo muito prático para ficar fácil. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, né? Eu tava agitado e com desconforto, alguma coisa aqui. Eu falei assim, caramba, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa aqui, porque tem isso, né, gente? As emoções, elas vêm amalgamadas. Vem um conjunto, explode. É confuso. Não vem claro, assim, chega com a etiqueta aqui, oi, eu sou o medo, vim trazer isso pra você. Não. Você sente alguma coisa aqui que tá te desorganizando. Você fala assim, caramba, o que tá rolando? Peraí, eu preciso dar um pouco de segurança aqui, colo, pra entender o que tá acontecendo. Aí eu sentei... Peguei o meu cachorro, porque o meu cachorro é um recurso de segurança. A gente é humano, né? A gente precisa de vínculo. Aí sentei, olhei para aquilo e falei assim, velho, o que tá acontecendo? O que é isso? Essa ansiedade? É um medo? Mas peraí, o que tá me desconfortando? Aí eu vou fazer um salto agora, né? A gente, enquanto ser humano, a nossa necessidade essencial é o vínculo. Porque a gente nasce com, no máximo, 30% do nosso cérebro maduro. Então, a gente nasce totalmente dependente de um vínculo com outro ser humano que seja capaz de entender os nossos sinais, o nosso choro, para interpretar aquilo, sintonizar com essa nossa necessidade e atender. Se a gente não tiver esse cuidador, a gente morre. Então, assim, isso é da nossa vida. O ser humano precisa de vínculo. Então, se essa é uma necessidade essencial, o nosso medo primordial é do desamparo. E a gente vai crescendo, e assim como o software vai atualizando, a gente vai trazendo novas camadas para esse medo, e esse medo vai se manifestando de outras formas. Por exemplo, eu sou um homem de quase 40 anos. E aí, sentindo esse incômodo, eu senti que era um medo. Eu falei assim, caramba, mas o que está acontecendo, medo? Aí, vem aqueles pensamentos soltos que você, quando você dá espaço, ele se manifesta, fala assim, caramba, uma sensação de sobrecarga. De que eu tô fazendo tudo sozinho, eu tô dando conta de muita coisa. Mas peraí, que dor é essa? Um incômodo de que, pô, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que jogar um monte de coisa pra cima, não aguento mais. Vê, porque o incômodo, a dor e o medo, ele vem com uma valência negativa, pra ele mostrar que tem uma falta. E o que é interessante, que eu perceba aquilo e interprete qual é a atitude positiva que eu vou ter pra suprir aquela falta. E ali eu entendi nessa sobrecarga que eu tava sentindo que eu tava sozinho o tempo todo. E aí me veio as lembranças de quando eu viajava muito, que eu ia sozinho nos aeroportos fazer as coisas, de eu ir pras apresentações, de eu ir pros cursos, pra palestra e não ter gente no meu apoio de fazer. E eu me senti só, falei assim, caramba, vê a atualização do meu medo de desamparo como ele vem, num sentimento de desamparo, de solidão que eu tava ali. Então, o que é que isso estava querendo me contar? Que eu queria ter companhia naquele momento. Não companhia para me consolar, mas para eu poder celebrar esse momento de vir para cá ter esse encontro para você, que para mim é tão especial. Então, você vê como isso vai manifestando e como vem de uma maneira confusa, e é importante que a gente dê esse espaço para a gente compreender. Claro, eu tô falando de uma situação privilegiada e confortável, né? Tem gente que tá passando por outros medos. Sim. Mas vê como isso é banal e é do dia a dia, e ele é presente na gente. E não é porque eu tô evoluindo que isso não vai fazer parte de mim. Então, assim, é uma característica humana, gente. Então, a gente tem que aprender. A gente aprende a lidar com tanta coisa. A gente pega uma tela dessa, a gente revira pelo avesso, a gente pega um computador, essa câmera, entende de todas as lentes, e a gente não consegue entender do aparelho essencial para nossa vida, que é o nosso corpo, como funciona, porque emoção é corpo, né? Exato. Como é que funciona isso aqui? Respondi. Você respondeu e você foi além, né? Porque aí você já me dá o viés da metafísica, você já me dá o viés dessa espiritualidade toda que a gente esquece. E aproveitando, deixa eu te fazer uma pergunta. Me conta qual é a tua visão de dor e medo nessa visão metafísica. Que eu fiquei curioso para saber. Vou falar. Primeiro que dor. Deficiência de se orientar pela realidade. Dor. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Dor, deficiência de se orientar pela realidade. Já vamos tratar a dor daqui a pouquinho, mas vou pegar o viés do medo que você colocou. Você percebe nessa sua fala o quanto este medo, ele é vital, ele é saudável e ele te tira da zona de conforto. E eu costumo chamar, não de zona de conforto, porque zona de conforto tá confortável, eu não quero sair. Mas te tira da zona de negligência. Então, o que você estava negligenciando aí por trás? Vou dizer assim, esse medo do desamparo. Você estava com medo de ser desamparado novamente na vida. Você estava com medo de olhar para essa sua individualidade. Você estava com medo de entender a sua solitude. Porque isso eu falo sempre, gente. Viemos sozinhos e vamos voltar sozinhos para esse mundo. Um único corpo que cria, com essa junção de mente mais espírito, uma única alma, um único sopro de vida.
Isso que você falou é muito importante. Temos necessidades de vínculos, sim, emocionais, afetivos, de trabalho, de amizade, de todas as formas possíveis. Mas a gente precisa entender essa individualidade. E o medo, muitas vezes, ele nos traz uma coisa que Deus colocou e a gente não usa. E eu vou fazer uma pausa nisso, né? Não usa quando a gente sucumbe no medo. Deus não nos deu espírito de covardia. Ele nos banhou de alma. Quando criou essa coisa toda chamada, né, humanidade, falo bastante de Deus, falo também da questão dos orixás. Quando ele criou essa coisa chamada humanidade, que estamos aqui, descemos para ser humanos, né, que acredito nessa vinda, né, do plano divino pro plano terrestre, me empolga falar nisso, gaguejo mesmo com essa questão. Ele falou assim, eu não vou dar espírito de covardia, mas vou criar o medo. Eu vou colocar algo dentro desses seres que eu estou criando chamado medo, que é para que sempre eles usem esse espírito de coragem. Porque presta atenção no movimento interno que você fez dentro de você, presta atenção no quanto você se estudou, o quanto você se analisou. E eu acho que aquele papo que a gente estava tendo ali na recepção falando de tudo isso, né? Aquela questão assim, passando por uma grande situação, de muita dificuldade, aquela coisa toda, mas presta atenção na força que o medo traz e desperta em cada um de nós. E depois que você transpõe o medo, você não tem outra opção. Se você se dispuser a transpor ele, a passar por ele, com tudo que ele vai trazer, dor, insegurança, frustração muitas vezes. Às vezes você vai tentar atirar para um lado e é outro o caminho que você tem que seguir. Quando você se dispõe a se colocar em alma e olhar para dentro de si e passar por esse medo, você descobre uma coisa muito importante, chamada força. E nós estamos condicionados na Terra a duas coisas. Primeiro, que a gente não usa muito a nossa força. Porque essa nossa força não é sobre forçar, é sobre ter poder. E poder é uma coisa que poucos nós aqui, que estamos humanos, usamos. E segundo, que a gente desgasta muita energia, presta atenção na sua fala sobre o medo, quanto de energia você poderia estar desgastando ali, até você sentar no teu poder. Peraí, tem algo muito poderoso aqui dentro, tem algo acontecendo aqui para que eu expanda, para que eu passe por isso, para que eu entenda. É algo novo, eu vou ter medo, vou ter receio, mas eu acredito que aqui dentro tem algo que eu vou conseguir transpor. Chegou aqui, tá aqui, fez. Não dá para fazer sozinho no sentido de que é só humano. Tem algo aí dentro, uma alma, um espírito que a gente precisa observar e que está sempre, toda hora, todo momento a gente tem aí essa mensagem divina, esse espírito que é muito nosso falando vai, faz, você consegue, vai, faz, você consegue. Mas estamos humanos, né? E essa fala ela vai ficar bastante nesse primeiro podcast. E a gente precisa passar por isso. Eu respondi sua pergunta? Não, respondeu super.